Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje o nosso bate-papo é sobre algumas posições ou movimentos inadequados que podem prejudicar a saúde da sua coluna, seja na infância, na terceira idade, em qualquer fase da sua vida. E estamos recebendo o fisioterapeuta Hércules Matos. Hércules, a gente falou que os outros movimentos também muito frequentes, a gente acaba não percebendo isso, é quando a gente vai se deitar ou levantar, que a gente costuma fazer esses movimentos de forma inadequada realmente. Sim, a gente não se preocupa com isso. E como deveria ser? Qual é o errado e o certo? Quando a gente está deitado ou na cama ou no chão, o ideal seria o quê? A gente virar de lado todo o corpo, igual está mostrando aqui nessa figura. Então eu estou deitado, eu viro de lado, coloco as pernas para fora e com a minha mão eu ajudo a levantar. Só que com a correria do dia a dia, que a maioria das pessoas está deitada, tem que acordar, levanta com a coluna reta, dá um pulo, praticamente pula da cama. Então essa postura aqui, levantar de uma vez, é errado, porque você está lá com a musculatura relaxada, deitada, de repente você levantou de uma vez, sobrecarrega toda a coluna. Então assim, para quem não tem dor, pode gerar uma contração muscular. Para quem já tem alguma patologia pré-existente, isso aí pode ser a gota d'água para gerar uma crise de dor na coluna. Então o ideal seria o quê? Tá deitado, vira de lado, coloca as pernas para fora, ajuda com a mão, ficar de lado, fica sentado, aí levanta. Depois levanta. Isso. E agora nós vamos passar para o escritório. Já falamos da casa, já falamos também no momento de deitar ou levantar e agora vamos para as posições no escritório. Aqui é muito complicado, né? Que a gente acaba tendo algumas manias também, né? Com certeza. Porque hoje em dia a gente passa muito tempo sentado. É no trabalho, de manhã à tarde, às vezes à noite no computador, ou tem gente que vai para a faculdade. Então, assim, praticamente o dia todo fica muito tempo sentado. E essa postura sentada é uma das posturas que mais acarreta problema da coluna. Então, se não tiver uma ergonomia adequada no local de trabalho ou no local do estudo, isso aí, com o tempo, esse vício repetitivo vai sobrecarregando a musculatura, vai gerando tensões e vai gerando patologias. Então, assim, às vezes, simples adaptação do local do trabalho pode fazer uma grande diferença, aliviar os sintomas e prevenir que a pessoa tenha lesões. Nesse caso aqui, o que acontece? O banco provavelmente vai estar muito baixo, que os pés dele estão ficando para frente. A gente tem o costume, às vezes, de jogar o quadril para frente, gerando uma cifose da coluna. A tela do computador aqui está muito baixa, aí ele tem que fazer uma hiperextensão, então vai acarretar problema na coluna torácica dele, na coluna cervical. Nessa outra figura aqui? Aqui na figura o que acontece? A coluna está muito ereta, ela tem que ter uma certa inclinação também. Então, o encosto também aqui da cadeira não está ajudando. Não está ajudando. A tela do computador está muito baixa, ela tem que ser, está muito alta, então ela tem que ser um pouquinho mais baixa. Então a postura ideal seria o quê? Nessa postura, a postura ideal seria o quê? Seria mais ou menos essa daqui. Tem que ter um ângulo de 90 graus, joelho e tornozelo, porque se o assento estiver muito baixo, o joelho vai ficar para cima e ele vai fazer uma cifose. Se estiver muito alto, ele vai ter que inclinar o tronco dele para frente. Então o ideal seria o quê? 90 graus de flexão de joelho, Nós vimos que ele colocou um apoio aqui, né? Os pés têm que estar apoiados no chão. Se não tiver, pode colocar um apoio. Então o pé não pode ficar no ar e também, se ficar o banco muito alto, o joelho vai ficar muito para cima. Então vai gerar problema na coluna. A distância da tela dos olhos tem que estar de 40 a 70 centímetros de distância. O mouse, que o teclado, tem que estar na altura do antebraço do paciente, do trabalhador, ele tem que ter o apoio do antebraço. Então, essa postura aqui vai facilitar e aliviar as dores dele, evitar que ele tenha problemas. Agora, o que muitas pessoas fazem também no trabalho, eu estou trazendo até para a nossa realidade enquanto jornalistas, porque o nosso dia a dia, o nosso trabalho é realmente muito corrido. Sai para a externa, volta para a redação, escreve a matéria, até mesmo com os editores que passam a maior parte do tempo sentados, eles acabam sentando como se a cadeira fosse uma cadeira de balanço.
inclinando a cadeira e a cadeira acaba ficando assim realmente, né? Para trás. Mas ele faz isso porque a adaptação do local de trabalho não está confortável. Então o corpo vai buscar uma maneira de se adaptar para facilitar o trabalho dele. E são nessas compensações que vêm as patologias, que vêm os problemas. Então o grande problema da coluna é o quê? Que na coluna lombar a gente tem uma lordose fisiológica. Essa lordose faz com que o disco fique posicionado na posição ideal. Se eu jogo o meu tronco para frente, eu perco essa lordose e eu faço com que o disco vá para trás. Ele indo para trás, aí é onde pode vir a surgir uma hérnia de disco. O disco ele é como se fosse ele é um amortecedor da coluna. Se eu comprimir ele para frente, ele vai para trás. Se eu comprimir atrás, ele vai para frente. Então, se eu estou comprimindo aqui para frente, ele vai para trás. Então, isso é um dos fatores que pode vir a desenvolver totalmente errado, uma né? hérnia de disco que está errado. Agora, uma outra preocupação que a gente também tem que ter, Hércules, além de levantar e deitar na cama na hora de dormir, é com a posição ou como a gente deita na hora do sono realmente. E aí eu vou passando a nossa tela para a gente conseguir explicar isso. O certo e o errado. A gente costuma dormir de qualquer essa forma. É uma grande questão que os pacientes perguntam, assim, como que eu durmo, como que é a posição ideal? E outra questão que eles perguntam, qual que é o tamanho do travesseiro, qual que é a densidade do colchão? Então, assim, o colchão, a pessoa tem que deitar para ver a densidade. Se for uma pessoa que ela é um peso muito avantajado, ele tem que ter uma densidade um pouco considerável, mais forte. Se for uma pessoa muito leve, se ela pegar um colchão ortopédico que é muito duro, vai pressionar determinadas regiões e ela não vai ser confortável, tem que ser o meio termo. Então seria o quê? Não ser um colchão uma densidade muito mole, mas sim média para alta, mas aí a pessoa tem que ver qual que ela vai se sentir bem. O ideal seria a posição de lado, e o travesseiro, a gente tem que pensar como se a gente estivesse em pé. Eu tenho que colocar um travesseiro que na hora que eu inclino minha cabeça fique neutra. Se eu colocar um travesseiro muito baixo, ele vai sobrecarregar a musculatura. Se eu colocar um travesseiro muito alto, também vai sobrecarregar. Então tem que colocar um travesseiro que na hora que eu encosto minha cabeça fica neutra, parecendo que eu esteja em pé, na posição de lado. O ideal seria o quê? Ter um apoio entre as pernas, um travesseirinho, para não machucar a região do joelho. Rolinho. Ou a perna de baixo fica esticada, eu coloco um rolo aqui para de cima ficar dobrada. Para a coluna ficar neutra. Se eu não coloco nenhum apoio, o que vai acontecer? Minha perna vai cair e eu vou fazer uma torção e vai sobrecarregar a coluna. E eu posso colocar um travesseiro ou um rolinho e abraçar, de uma maneira que a coluna fique totalmente alinhada, fique reta. Se a pessoa tem preferência para dormir com o abdômen para cima, o ideal seria também o quê? Também colocar um travesseiro, mas um travesseiro baixo. Porque se eu coloco um travesseiro muito alto, vai flexionar e vai tensionar. Então tem que ser um travesseiro com uma espessura baixa. E de preferência, às vezes, um apoio embaixo do joelho. Porque se eu estou com a minha perna esticada, eu posso sobrecarregar minha lombar. Eu flexionando o joelho, a lombar fica neutra, aliviando as dores. E quem tem preferência de dormir com o abdômen para baixo, colocar também um travesseirinho fino embaixo do abdômen para não sobrecarregar a lombar. Agora, essas posturas que estão mostrando aqui embaixo, com o decorrer do tempo, a pessoa, mas eu sinto confortável, mas só que essas torções vai gerando tensões e chega um momento que ela vai aparecer e vai gerar problema, vai gerar sintomas, vai gerar dor. Agora, Hércules, já diagnosticado o problema, seja na lombar, na cervical, no pescoço, também em outras regiões, que tipos de tratamentos a gente tem como forma para amenizar ou até mesmo para, por um tempo determinado, é claro, depende do seu comportamento, sanar com essas dores? O ideal, a pessoa que está sentindo dor, está com sintomas, primeiro seria procurar um médico, porque às vezes para a gente da fisioterapia é necessário ter um raio-x, ter uma ressonância, dependendo da região, ter um ultrassom, uma tomografia, para em cima disso a gente conseguir realizar o nosso tratamento. E muitas vezes também o médico vai passar um medicamento que vai ajudar a tirar o paciente da crise, auxiliando na fisioterapia. Na fisioterapia, se o paciente chega com muita dor, então tem algumas fases. A gente vai trabalhar com a parte da analgesia, para aliviar a dor dele. Assim que ele está melhorando, vai trabalhar alongamento, tem que soltar a musculatura, começar a estabilizar a musculatura dele para começar a fazer uma atividade física e orientar ele.
Porque não adianta só trabalhar a parte da analgesia, alivia a dor, porque acontece muito isso. A pessoa alivia a dor, pensa que está boa, aí some. Então, assim, tem que trabalhar o fortalecimento, porque esse tipo de dor vem de uma fraqueza da musculatura profunda. Então, muitas vezes, você consegue atingir esse fortalecimento na fisioterapia com RPGs, stretch, pilates, que são métodos posturais que vai trabalhar alongamento, flexibilidade, força, aliviando a dor. Melhorando isso, a pessoa também assim, ela não pode parar. Hoje em dia a gente tem que pensar na qualidade de vida. Então a pessoa tem que fazer um alongamento, fazer uma hidroginástica, fazer uma academia de forma orientada, tem que fazer uma atividade física. Assim vai aliviar as dores dela e ter uma qualidade de vida melhor. Hércules, muito obrigada pela sua entrevista de hoje, participação. Volte sempre trazendo esses temas para a gente, importantíssimos para a gente debater em casa, com as crianças, educando desde já, né? Desde a primeira infância. Então, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço o convite. E para você que está em casa, não saia daí porque o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!